Você já se perguntou se realmente temos controle sobre nossas decisões? E se o que chamamos de livre-arbítrio for apenas uma ilusão? A ciência moderna, especialmente a mecânica quântica, oferece uma perspectiva intrigante sobre essa questão. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo infinitamente pequeno, onde as regras que governam nossas vidas cotidianas se desfazem e novas possibilidades emergem. Hoje, vamos explorar como a mecânica quântica pode ser a chave para entender o livre-arbítrio. Para facilitar, vamos usar exemplos do dia a dia. Imagine que você está em um parque e vê uma moeda sendo jogada para o alto. No ar, a moeda pode cair com a face cara ou coroa, mas até ela pousar, você não sabe o resultado. Agora, imagine que a moeda pode cair com ambos os lados ao mesmo tempo até que você olhe. Isso é semelhante ao conceito de superposição quântica, onde partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. A mecânica quântica é a teoria que descreve esse comportamento das partículas subatômicas, como elétrons e fótons, que compõem tudo ao nosso redor. Mas o que exatamente isso significa para nós? E como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande? Se tudo ao nosso redor, incluindo nós mesmos, é composto por essas partículas, será que o comportamento delas influencia nossas vidas de maneiras que ainda não entendemos completamente? Vamos trazer isso para a nossa vida cotidiana. Imagine que você está escolhendo o que comer no café da manhã, pão ou cereal. Segundo a física clássica, sua escolha seria influenciada por uma série de fatores predeterminados, como o que você comeu no dia anterior ou suas preferências alimentares. Mas e se, em um nível fundamental, suas partículas subatômicas estivessem em um estado de indeterminismo, onde sua escolha só se definiria no momento em que você a fizesse? Esse conceito sugere que nossas decisões podem ser influenciadas pela imprevisibilidade inerente da mecânica quântica. E se essa incerteza quântica for a base do nosso livre-arbítrio? Se cada decisão que tomamos for influenciada por esses eventos quânticos aleatórios, isso significaria que nossas escolhas são realmente livres e não determinadas. Como isso mudaria nossa percepção de responsabilidade e moralidade? A mecânica quântica e a discussão sobre o livre-arbítrio levantam questões fascinantes, mas também complexas e controversas, especialmente quando aplicadas ao campo da moralidade e da justiça. Um ponto intrigante é se esses conceitos podem ser usados para inocentar alguém que cometeu um crime, como um assassinato ou um latrocínio. Para explorar essa questão, precisamos mergulhar nas profundezas tanto da ciência quanto da filosofia ética. Primeiramente, devemos entender que a mecânica quântica sugere que a realidade em nível subatômico é governada por probabilidades e não por certezas. As partículas existem em estados de superposição até que sejam observadas. No contexto do livre-arbítrio, isso implicaria que nossas decisões poderiam ser influenciadas por eventos quânticos aleatórios no cérebro. Portanto, uma pessoa poderia argumentar que suas ações não foram inteiramente sob seu controle consciente, mas sim influenciadas por essas flutuações quânticas. Para ilustrar com um exemplo cotidiano, imagine que você está em um restaurante escolhendo entre um prato de carne ou uma opção vegetariana. Se a mecânica quântica influencia essa escolha em um nível fundamental, então até mesmo a sua preferência pode ser vista como não completamente sua, mas sim o resultado de interações quânticas aleatórias. Agora, se essa lógica for aplicada a um cenário mais grave, como o de um crime, a defesa poderia argumentar que o indivíduo não tinha controle total sobre suas ações, dado que elas poderiam ser o resultado de processos quânticos imprevisíveis no cérebro. No entanto, usar a mecânica quântica para justificar ações criminosas enfrenta muitos desafios éticos e legais. A sociedade baseia-se no princípio de responsabilidade individual, onde cada pessoa deve responder por suas ações. Se permitíssemos que a aleatoriedade quântica fosse uma defesa válida, isso poderia minar todo o sistema de justiça. Crimes como assassinato e latrocínio têm consequências devastadoras e a justiça precisa ser servida para proteger a sociedade e proporcionar um senso de ordem. Imagine um cenário onde um advogado tenta usar a mecânica quântica como defesa para um cliente acusado de latrocínio. Eles poderiam argumentar que no momento do crime, o estado mental do réu estava influenciado por eventos quânticos fora de seu controle, portanto, ele não poderia ser responsabilizado. No entanto, um juiz ou júri ainda precisaria considerar a intenção, o contexto e as ações diretas do indivíduo.
A defesa quântica, por mais cientificamente intrigante que seja, poderia ser vista como uma maneira de evitar a responsabilidade. Para trazer uma perspectiva filosófica, podemos recorrer ao debate sobre determinismo e livre-arbítrio. Se tudo fosse realmente determinado por eventos quânticos, então o livre-arbítrio seria uma ilusão, e ninguém seria realmente responsável por suas ações. No entanto, a maioria das filosofias éticas e sistemas legais ainda operam sob a premissa de que os humanos possuem, pelo menos em parte, a capacidade de tomar decisões conscientes e racionais. Em última análise, a mecânica quântica nos leva a questionar até que ponto nossas ações são realmente nossas. No entanto, a aplicação desses conceitos no campo da justiça penal deve ser abordada com extrema cautela. A moralidade e a lei necessitam de um certo grau de certeza e responsabilidade individual. Se aceitarmos que todos os comportamentos são justificados por eventos quânticos aleatórios, então estaríamos abrindo a porta para a anarquia e a dissolução do tecido social que mantém a ordem. Será que a mecânica quântica pode realmente nos absolver de todas as nossas ações, boas ou más? Ou será que, apesar das influências subatômicas, ainda temos um papel ativo e consciente em moldar nossas vidas e o mundo ao nosso redor? Essas perguntas permanecem abertas e continuarão a desafiar nossa compreensão da realidade, da ética e da justiça. Imagine agora que você está assistindo a um filme em um cinema. O filme pode seguir diferentes caminhos, mas a sua experiência só é definida no momento em que você o assiste. Na mecânica quântica, isso é parecido com o papel do observador. A simples observação pode colapsar uma partícula em um estado definido. Isso significa que a sua consciência, ao observar e interagir com o mundo, pode realmente influenciar a realidade. Pense nisso. Se nossa percepção pode influenciar o estado das partículas, até que ponto estamos moldando a realidade ao nosso redor? Será que nossa consciência tem um poder muito maior do que imaginamos? E se for assim, como podemos usar esse poder para melhorar nossas vidas e o mundo ao nosso redor? Para ilustrar esse conceito de forma mais clara, vamos considerar um experimento clássico da mecânica quântica, a experiência da dupla fenda. Nesse experimento, partículas como elétrons são disparadas em direção a uma barreira com duas fendas, e uma tela de detecção é colocada atrás da barreira para registrar onde as partículas aterrissam. Quando não são observadas, as partículas parecem passar por ambas as fendas ao mesmo tempo, criando um padrão de interferência na tela que sugere que elas se comportam como ondas. No entanto, quando um observador mede qual fenda a partícula passa, o padrão de interferência desaparece e as partículas se comportam como se fossem pequenas esferas, passando apenas por uma fenda. Este experimento nos leva a uma conclusão surpreendente: a simples ação de observar muda o comportamento das partículas. Se essa observação pode colapsar a partícula em um estado definido, será que a nossa consciência, ao observar e interagir com o mundo, pode influenciar a realidade? Para trazer essa ideia para o cotidiano, imagine que você está pensando em uma decisão importante, como mudar de emprego ou não. Segundo a mecânica quântica, enquanto você não toma a decisão, todas as possibilidades estão em superposição, coexistindo ao mesmo tempo. Porém, no momento em que você escolhe um caminho, essa superposição colapsa em uma única realidade. A observação e a decisão consciente moldam a realidade ao seu redor. Vamos pensar em outra situação prática: um estudante se preparando para um exame. Enquanto estuda, ele pode estar ciente das várias maneiras pelas quais a prova pode se desenrolar. Ele pode imaginar perguntas difíceis ou fáceis, diferentes cenários em que ele se sai bem ou mal. Esses são estados de superposição quântica de possibilidades. Porém, no momento do exame, sua observação e ação colapsam essas possibilidades em um único resultado baseado em suas escolhas e preparação. Essa ideia levanta várias questões intrigantes. Se nossa consciência pode influenciar a realidade, até que ponto estamos moldando nosso destino? Estamos apenas reagindo a um mundo pré-determinado, ou nossa simples presença e observação alteram o curso dos eventos? E se tivermos esse poder, como podemos usá-lo para criar uma vida mais significativa e alinhada com nossos desejos e valores? Imagine que você é um artista com uma tela em branco. Cada pincelada é uma escolha, uma observação que colapsa a infinidade de possibilidades em uma obra final. Cada momento de sua vida pode ser visto dessa maneira, uma série de escolhas que moldam a realidade ao seu redor.
Como podemos usar essa perspectiva para viver de forma mais consciente e intencional? Por fim, vale a pena considerar o impacto de nossa consciência coletiva. Se cada indivíduo tem o poder de influenciar a realidade através da observação e da escolha, qual é o efeito cumulativo de milhões de pessoas fazendo isso simultaneamente? Será que podemos influenciar não apenas nossas vidas pessoais, mas também o curso da sociedade e do mundo como um todo? Essas perguntas continuam a intrigar cientistas, filósofos e pensadores em todo o mundo. E enquanto procuramos respostas, a mecânica quântica nos oferece uma visão de um universo onde a consciência e a realidade estão profundamente interligadas, convidando-nos a explorar as profundezas de nossa própria capacidade de moldar o futuro. Cientistas têm realizado diversos experimentos para entender melhor a relação entre mecânica quântica e livre-arbítrio. Pense em um estudo onde duas pessoas jogam dados, mas as escolhas de um jogador afetam instantaneamente o resultado do outro, mesmo que estejam a quilômetros de distância. Isso é similar ao fenômeno do emaranhamento quântico. Além disso, pesquisas indicam que processos quânticos podem ocorrer nas sinapses do cérebro, sugerindo que nossas mentes possam operar de acordo com princípios quânticos. Se os processos quânticos estão realmente envolvidos em nossa tomada de decisões, isso poderia significar que nossas mentes são parte integrante do tecido quântico do universo? E como isso poderia mudar nossa compreensão da consciência e do livre-arbítrio? Estamos apenas começando a explorar essas possibilidades, e o que mais podemos descobrir? Então, a mecânica quântica é a chave para o livre-arbítrio? A resposta não é simples. Embora a teoria sugira que a imprevisibilidade e o papel do observador possam abrir espaço para a liberdade de escolha, ainda estamos longe de entender completamente como isso se traduz em nossas vidas diárias. No entanto, a ideia de que nossas decisões podem ser mais do que simples reações pré-determinadas nos convida a refletir profundamente sobre nossa própria existência e a natureza da realidade. Se a física quântica nos ensina algo, é que o universo é cheio de mistérios e possibilidades, e talvez, apenas talvez, nossa capacidade de escolher seja um deles. O que você acha? Será que realmente temos controle sobre nossas vidas, ou somos apenas peças em um jogo cósmico maior? E se tivermos o poder de moldar a realidade, como podemos usar esse conhecimento para criar um mundo melhor? Essas são perguntas que continuam a intrigar cientistas, filósofos e todos nós. Eu espero que este conteúdo tenha feito sentido para você. Que sirva de inspiração e fonte de estudo para a sua jornada espiritual. Se gostou e se fez sentido, me acompanhe se inscrevendo no canal, deixe seu like, ative as notificações para os próximos vídeos. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.